nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estás preocupado e por que estende dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhe: "São essas as coisas que vos falei quando eu estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras. E lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão e o perdão dos pecados, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Meus irmãos e irmãs, o Evangelho nos narra como os discípulos tinham reconhecido Jesus ao partir o pão, coisa que ele fazia. É a marca de Jesus, partir o pão, que é ele mesmo que se parte. Então aquilo que a gente pode meditar é uma coisa que ele fazia neste mundo, partir o pão. E aquilo ali tem valor eterno e aquilo ali continua, partir o pão. Depois nosso Senhor mostra-lhes as mãos e os pés. Vocês devem imaginar o que Jesus fez com suas mãos, não é isso? Quanta força do Espírito ele passou aos outros e por isso curou tantas pessoas. Quanta dor aliviou com aquelas mãos. E quanto aos seus pés, quantos encontros ele fez com aqueles pés. Né? Pés significa você anda e vai ao encontro, se direciona, sai de si para encontro ao outro. E estas mãos e os pés de Cristo, que tem as marcas também do seu amor por nós, porque lá tem as marcas da dor, significa o seu serviço por nós, o seu amor por nós. Ele mostra isso para dizer que aquilo ali não foi em vão, não foi perdido. Aquilo que ele fez, como partir o pão, também aquilo que ele fez com suas mãos e seus pés, são perenes, são para sempre, têm valor eterno. Muito bem, depois a nossa meditação continua mostrando que Jesus se alimentou, ele comeu diante deles, comeu um pedaço de peixe assado. O que mais de humano tem isso, mais terreno tem isso. Então a nossa meditação pode ser essa relação entre ressurreição, que é a vitória sobre o mal, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte, a ressurreição. Isso tem muito a ver com a vida e com as coisas belas da vida. Eu disse, Jesus partiu o pão, o que Jesus fez com as mãos, com os pés, o ato de comer com os irmãos, partilhar a vida. Tudo isso tem valor eterno. Então a nossa fé cristã, ela tem essa diferença. E fala da encarnação, que o ressuscitado confirma, bate o carimbo, digamos assim, para dizer que a nossa vida não é em vão. O bem, a verdade, a honestidade de vida, a fidelidade, o amor, a esperança, a caridade, a fé, a nossa vida do dia a dia é procurando sempre, marcar a nossa vida do dia a dia, nossa rotina, por esse amor a Deus e aos irmãos. Isso é eterno. Isso aqui
Isso é muito importante porque a gente começa a viver com mais entusiasmo e valorizando as pequenas coisas da vida do cotidiano. Nada é em vão. Daquilo que é bom, tudo que é bom, nada é em vão. E por fim, o grande dom do ressuscitado é a paz. Ele ressuscita e a primeira palavra que sai da boca de Jesus ressuscitado é Shalom, a paz esteja convosco. Muito bem. E eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Podemos interpretar isso de diversas maneiras. Eu gostaria de interpretar ou meditar no sentido que eles ficaram meio que indecisos de fazer o passo e acreditar logo definitivamente, ou não, ficaram ali, ficaram até com medo. Uma coisa tão maravilhosa, tão espetacular, que parece que não seja verdade. E ao contrário, estamos assistindo que seja verdade de fato. Então somos convidados a fazer essa conversão de acreditar de verdade, né? Que o bem venceu o mal, que a vida venceu a morte. Somos convidados a isso e viver disso, viver convertidos, viver acreditando nessa vitória do bem e da verdade. Isso significa viver como convertidos. Que Deus nos abençoe também neste dia, Pai, Filho e Espírito Santo.